Quero que vocês se preparem para escrever algumas coisas. Se eu pudesse colocar um pequeno monitor aqui, seria ótimo. É um pequeno eco que eu tenho. Estou ouvindo lá fora, mas não aqui em cima. E isso me ajudaria. A partir daqui, se você puder me dar só um pouquinho, eu ficaria muito grato. Algo mudou e não está dando certo, certo? Desculpe por isso, igreja. Não era minha intenção falar sobre som, isso é ótimo. Posso dizer uma coisa? Sempre valorize nossos técnicos de som e nossa equipe de produção. Eles fazem um trabalho excelente, sou muito grato por isso. O que é incrível é que não preciso pedir isso com frequência. Não sei se algo foi alterado nele. Ok, chega disso. Pegue algo para escrever e vamos nos preparar para analisar isso hoje. Anotem. Os milagres ocorrem quando a humanidade fica sem opções. Quando simplesmente não há mais opções. Deixe-me apenas dizer isto. Os milagres são grandes intervenções de Deus nas nossas vidas. E isso é muito importante. Eu adoro o que o grande escritor cristão G.K. Chesterton disse: a coisa mais incrível sobre os milagres é que eles acontecem. Pessoal, vocês estão sentados em um edifício milagroso aqui, só estou avisando. Alguns de vocês ainda estão chocados com o fato de estarmos sentados em um teatro da Broadway, na 51ª com a Broadway, porque é um milagre. Adorei quando um apresentador de talk show noturno disse isso. Ele disse que os ateus produziram uma peça de Natal chamada Coincidência na Rua 34. Estamos deixando, você sabe, acreditamos em milagres, e isso é um milagre. Na 51st Street, com a Broadway, aqui mesmo, pessoal, quem poderia ter planejado isso, a não ser a intervenção de Deus? Que um dos maiores teatros da Broadway se transformaria em uma igreja. É um teatro da Broadway e sei que estão começando a divulgar anúncios comemorativos dos 20 anos de temporada do musical Wicked. Mas o que é má notícia para eles é boa notícia para o reino de Deus. A igreja da Times Square é oficialmente o espetáculo mais antigo da Broadway, com 35 anos de existência. Deus vence, são os milagres. Os milagres mostram ao mundo que existe algo além de nós e até mesmo além do nosso controle. Isso não aponta para algo maior, mas para alguém maior. É isso que os milagres fazem. Por que você crê? Me diga, por favor. Ou porque eu creio em milagres? É porque Jesus Cristo, que não pode mentir, disse estas palavras: com Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Mas sempre pensamos que nossos problemas precisam de um milagre. Não é assim? Mas eu quero que você faça isso, quero abordar isso de uma maneira diferente. Mas, e se nossos milagres precisassem de um milagre? Quero falar com você sobre quando o milagre que você experimentou precisa mesmo de um milagre. Quando esta semana tive o privilégio de falar durante 2 dias em Lima, no Peru. Estávamos ministrando a pastores evangélicos e foi muito gratificante falar com eles. Na verdade, o que nos deixou muito humildes foi o fato de muitos pastores terem viajado pela selva amazônica apenas para estar lá. Eles passavam a noite na selva e depois vinham para esta conferência. E tivemos 1.100 pastores. Venha se juntar a nós na nação do Peru. E esses homens e mulheres de Deus estavam exaustos e cansados. Deus está fazendo algo especial no país do Peru. Existem 8.000 pastores evangélicos nesse país. E há uma fome e um mover de Deus acontecendo lá. Mas o milagre que Deus está realizando precisa de um milagre. Quando nos reunimos com alguns dos líderes, foi isso que eles nos disseram. Eles disseram: orem por nós, porque o que Deus está fazendo é extraordinário, mas precisamos de um milagre. Porque segundo eles, durante a pandemia, dos 8.000 pastores evangélicos, 1.000 morreram devido à Covid. Eles nos disseram: saímos do isolamento e nos percebemos que perdemos mais de 10% dos nossos líderes espirituais e do exército do país. E agora o nosso milagre precisa de um milagre.
O que você quer dizer com isso, pastor? Essa é uma época sobre a qual quero falar com vocês hoje. Que Deus começou a colocar em meu coração, não apenas para nós como igreja, para mim pessoalmente, mas acho que isso vai definir algo para vocês e lhes dar linguagem e linguagem bíblica sobre como enfrentar o que isso significa quando o seu milagre precisa de um milagre. Em 2 Reis capítulo 4 vemos um milagre. E ao longo de alguns versículos você verá que o milagre, que a experiência também precisará de um milagre. É a história de Eliseu e da mulher sunamita. Eles são um casal, mas quero me concentrar especificamente nela. Ouça a história em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Alguns de nós que crescemos na igreja ouvimos falar dessa expressão de câmara do profeta. É algo especial, né? Uma sala que pode ser dedicada até mesmo ao povo de Deus. Explicarei isso em alguns instantes, mas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, se havia um profeta itinerante, ou mesmo um pregador, ou até mesmo um missionário, como eu fiz em Lima, eles dependiam da igreja para lhes dar alojamento, porque qualquer lugar que pudesse ser descrito como um hotel se tornaria muito perigoso. Então eles precisavam, quero apresentar a vocês uma palavra que não é muito falada na igreja, quero falar com vocês sobre a hospitalidade do povo de Deus. Essa é uma palavra-chave muito importante para nós, porque a hospitalidade não só é mencionada com frequência no Novo Testamento, como também é o mandamento esquecido que nos é dado na Bíblia. Deixe-me explicar. Porque acredito que muitas vezes as nossas casas podem ser o primeiro passo para conquistar vizinhos, amigos e pessoas do nosso prédio para Cristo. Já ouvi muitas vezes dizer que as pessoas entram na igreja da Times Square e sentem algo diferente. Começam a chorar quando ouvem o louvor. Creio que isso pode acontecer nas vossas casas e se tiverem um lar piedoso onde oraram e trabalharam arduamente. E com a graça de Deus, garanto-lhe que as pessoas podem entrar e sentir a paz de Cristo em sua casa. Elas podem entrar e sentir algo diferente que não existe em suas casas ou apartamentos. Sou muito grato pelas nossas famílias na nossa faculdade bíblica em Summit, na Pensilvânia. Doutor Teresa, que dirige nossa escola bíblica, demonstra hospitalidade em todos os feriados, pois temos tantos estudantes internacionais que, em vez de voltarem para seus países durante as férias, temos famílias que os acolhem e demonstram hospitalidade para com nossos estudantes internacionais em nossa faculdade bíblica. Na verdade, quando eu estava no Peru, um dos pastores disse que sua filha foi acolhida por uma das famílias durante as férias. Conversei com um jovem que era da Ucrânia e ele disse: eu realmente não posso ir para casa nas férias porque talvez não consiga voltar. Porque se voltasse para casa havia a possibilidade de ele ter que ir lutar. E ele disse: preciso terminar meus anos aqui na Summit. Agora, pessoal, apenas alguns versículos. Mateus 25 diz: quando demonstramos hospitalidade, estamos fazendo isso a Jesus. Jesus mesmo disse isso. 13 João fala sobre isso como sendo parte como nós divulgamos o Evangelho. 1 Timóteo 3 é uma ordem dirigida a todos os líderes, que deve ser uma qualidade, que todos os líderes sejam hospitaleiros. Atos 2 diz que no início era a estrutura da primeira igreja, a comunidade da igreja primitiva. E um dos meus versículos favoritos, Romanos 12:3, diz: você deve praticar a hospitalidade. Agora, pessoal, a razão pela qual isso é tão importante é porque aqui vem a hospitalidade. É um ministério que traz consigo surpresas espirituais associadas a ele. Eu vou repetir isso de novo, escutam. A hospitalidade é um ministério raro e que traz consigo surpresas espirituais associadas a ele. Alguns de vocês devem estar pensando: hospitalidade em Nova York? Você já viu o meu apartamento?
Ok, só tenham um pouco de paciência comigo por alguns instantes, porque há algo de especial neste ministério da hospitalidade. Ouçam o seguinte, em Hebreus 13:2, não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Pessoal, vocês entenderam? Há uma surpresa especial que Deus faz, da qual você não tem ideia da possibilidade sobrenatural, quando você interrompe sua rotina ou inconvenientemente altera sua agenda para receber pessoas em sua casa. O casal em Sunem fez exatamente isso, criando algo que não existia. Eles construíram um quarto para o profeta Eliseu. Eles assumiram um projeto para ajudar o profeta e disseram: vamos construir um quarto especial. Mas eles não tinham ideia do que estava ligado à sua hospitalidade. Agora deixe-me compartilhar isso como uma observação adicional. Meus pais tinham o dom da hospitalidade. E eu vi o que isso significa, as surpresas sobrenaturais. Durante os primeiros anos do Teen Challenge, David Wilkerson, fundador da igreja da Times Square, que eram grandes amigos dos meus pais, usariam o seu dom da hospitalidade, ligado à sua visão de iniciar o Teen Challenge em Brooklyn, e David Wilkerson traria potenciais doadores e até mesmo pessoas que iriam fazer parceria com o Teen Challenge, e ele os trazia, e minha mãe fazia uma lasanha sobrenatural, e quando os recebiam, demonstravam hospitalidade, e o irmão David começava a falar com eles sobre o que significava resgatar viciados em drogas naquela época na cidade de Nova York, sem saber que aqueles jantares à mesa começariam a levar à criação de 1000 centros em todo o mundo. Mais tarde meus pais continuariam, preciso contar essa história incrível. Falando em demonstrar hospitalidade logo após o culto, eu conheci uma senhora, eu aprendi que não se deve adivinhar a idade das pessoas, mas há uma senhora mais velha aqui que ela e o marido costumavam pastorear, e há muitos e muitos anos eles disseram: costumávamos receber David Wilkerson quando ele vinha à Flórida para dar palestras. Abríamos nossa casa para David, mas ele dizia que sempre vinha acompanhado de algum policial. Eu disse: foi meu pai que você hospedou, literalmente décadas atrás. Essa mulher hospedou David Wilkerson e meu pai enquanto eles conversavam sobre o Teen Challenge em todo o mundo. Mas mais tarde, essa hospitalidade continuaria. Meus pais convidavam outros líderes cristãos para ir à sua casa, alimentavam-nos, mesmo aqueles que não tinham família, que viriam morar conosco por meses a fio, mas sem saber que aqueles líderes e aquelas pessoas que se sentavam à mesa deles não tinham ideia, surpresa sobrenatural de como isso estava afetando seu filho, que ouvia as histórias, ouvia os testemunhos do que estava acontecendo. Agora deixe-me dar-lhe apenas uma perspectiva bíblica sobre isso. Deixe-me contar-lhe sobre outro jovem que foi fruto da hospitalidade. Há uma história no livro de Atos, capítulo 12, sobre o apóstolo Pedro, que estava preso na prisão, e Deus, por meio de um anjo, milagrosamente o libertou. Vou resumir a história e depois continuar passando para a parte da hospitalidade. Pedro estava dormindo em uma cela de prisão. Ele iria morrer no dia seguinte. Herodes ia matá-lo, mas um anjo apareceu e o acordou do seu sono. Agora, quantos são como eu? Se você soubesse que iria morrer no dia seguinte, não precisaria me acordar. Eu ficaria acordado a noite toda. Mas isso só mostra que quando você tem a paz de Cristo e Cristo está em você, você não tem medo do que o amanhã pode trazer. E de repente, e nas últimas horas da noite, um anjo aparece. A Bíblia diz que foi necessário bater-lhe no lado para o acordar. As correntes de Pedro caem milagrosamente, as portas abrem-se sozinhas, os guardas ficaram cegos.
Pedro passa pelos guardas, atravessa a porta, chega às ruas e agora está do lado de fora da prisão e o anjo desaparece. De repente Peter diz: deixe-me ir a uma casa onde alguém, de certa forma, está organizando um grupo de conexão, que é um grupo de conexão de oração em uma casa. E queremos falar sobre o que isso significa, quer você esteja online de diferentes países, organizando um grupo de conexão, ou mesmo aqui mesmo na cidade de Nova York. É isso que se chama hospitalidade quando você começa a fazer isso. Deixe-me mostrar o que acontece. Prontos? Ouça agora, versículo 11 do capítulo 12 do livro de Atos. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ela estava organizando uma reunião de oração em seu apartamento. E pense nisso, enquanto eles estavam orando, porque nos foi dito anteriormente, eles estavam orando pela libertação de Pedro. Enquanto eles oravam, diz a Bíblia, ele bateu a porta do portão e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. A resposta à reunião de oração está do lado de fora da porta da frente. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Gente, pensem nisso. Você está em uma reunião de oração pedindo para Pedro sair da prisão. Vem uma batida na porta e eles estão: não. É isso mesmo, continuamos orando para que Deus o liberte. Ele está livre. A reunião de oração funcionou. E agora eles finalmente, veja o que diz. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. A oração funciona. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Pedro conta a sua história. Mas aqui está a minha pergunta. Para a casa de quem Pedro foi depois de ter sido libertado da prisão de forma sobrenatural? Porque há uma parte aqui que não quero que você perca. A Bíblia diz que era a casa de Marcos. Aí vem a mãe de João, que também era chamado de Marcos, João Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Então, nesta reunião de oração, o filho de Maria, João Marcos, está presente. E esse jovem está ouvindo a história de Pedro. Eu estava na prisão, prestes a morrer, mas os anjos me libertaram, as correntes se soltaram, as portas se abriram automaticamente, passei por guardas que não podiam me ver, apareci na rua e aqui estou, nada além do poder de Deus. E tudo isso é um milagre que ele esteja aqui. João Marcos está ouvindo isso, mas você está pronto para isso? 6 anos depois, quem sabia o que estava acontecendo na vida de João Marcos? 6 anos depois, você lê no capítulo seguinte que Paulo é escolhido para o ministério, para partir na primeira viagem missionária. E você está pronto para isso? Não foram apenas Paulo e Barnabé. Veja agora, capítulo 13. Tendo sido enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo partiram para Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, Barnabé e Saulo começaram a anunciar a mensagem de Deus nas sinagogas dos judeus. E eles também tinham João, ou seja, João Marcos, como ajudante. Eu tenho que acreditar que esse garoto, 6 anos antes, disse: espere um segundo, Deus pode fazer milagres, Deus está fazendo algo especial. Na minha opinião, aquele menino pode ter recebido um chamado para o ministério quando viu o que Deus pode fazer. Quem diria que, como mãe, apenas por organizar uma reunião de oração em seu apartamento, seu próprio filho seria usado para partir na primeira viagem missionária do que o livro dos Atos? Quem sabe o que aquela noite significou para o jovem ao ver um milagre à sua porta? E quando ele viu um milagre acontecer ao receber um grupo de oração, a igreja sobrenatural está ligada à hospitalidade e à generosidade deste casal sunamita, a sua disposição para incomodar as suas vidas, para alterar os seus horários e dizer: vamos alimentar o profeta Eliseu, vamos deixá-lo ficar aqui.
não faziam ideia de que a generosidade e a hospitalidade os tornavam candidatos a um milagre. E de certa forma, Eliseu tornar-se-ia o seu anjo. Deixe-me ler para você agora, aqui está o milagre que acontece, a surpresa. Deixe-me ler para você em 2 Reis, capítulo 4. É isso que está escrito. Disse a seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Quer proteção, um favor da realeza? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Então ela disse: o que deve ser feito? Ou ele disse: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Entre o versículo 16 e o 17 passa um ano. Veja o que acontece um ano depois. Mas de fato a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. É um milagre. Pessoal, tudo o que ela estava fazendo era hospedar Eliseu. Quem sabe o que pode acontecer? Quem sabe o que pode acontecer a João Marcos? Ou o que pode acontecer quando Marcos organiza uma reunião de oração em Atos 12? Ela recebe 2 milagres. Ela ora, a reunião de oração ora para que Pedro seja libertado. Ele é libertado, o filho dela recebe uma chamada e acaba indo na sua primeira viagem missionária. O casal diz: criamos uma pequena câmara profética para Eliseu e sermos uma bênção. A generosidade e a hospitalidade tornaram-nos candidatos a um milagre. E aqui está o incrível. A mulher e seu marido idoso, que abriram mão de suas comodidades e acolheram Eliseu, receberiam um filho milagroso. Quem poderia imaginar que era isso que Deus iria fazer? Agora prepare-se. Quero mostrar-lhe uma coisa. Anote isto. A maioria dos cristãos anseia por ver um milagre. Elas simplesmente não querem ser colocadas em uma posição em que precisem de um. Temos pessoas que dizem: meu Deus, preciso que você faça algo, mas não quero os problemas que vêm junto com a necessidade de um milagre. Então algo acontece com a criança milagrosa e ela precisará de um milagre ainda maior. O milagre deles vai precisar de um milagre. E aqui está ele, pessoal. Não consigo expressar de outra forma. O seu menino milagroso morre. Ele morre. Veja, a concepção é uma coisa, a ressurreição é outra coisa maior. Ver se Deus pode fazer com que esse casal tenha um filho na velhice é um milagre. Mas uma criança morta, isso parece impossível. Ouça a história. 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, muitos dizem que isso foi pelo menos 10 anos depois. 10 anos depois a criança cresceu e chegou o dia em que ele foi ter com o pai para os ceifeiros. Ele estava ajudando seu pai e disse ao pai: minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao seu criado: isso me faz rir o tempo todo, leve-o para a mãe dele. Como qualquer bom pai, ele diz: não sei o que fazer. Vá para a mamãe, não sei o que fazer. E a parte triste da história é esta: o pai não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando ele o levou e o trouxe para sua mãe, e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. A criança do milagre morreu. O milagre, de certa forma, está morto. Pessoal, vocês tiveram esse menino por 10 anos, viram o milagre acontecer por 10 anos, pelo menos 10 anos. Esse menino está com vocês. E a família está comemorando? Eu quero fazer-lhes uma pergunta aqui e vou explicar o que quero dizer. Porque quero que você pense: isso já aconteceu comigo, em que meu milagre precisava de um milagre, que eu vi Deus intervir em uma situação, e então de repente a situação milagrosa começa a azedar ou a piorar. Deixe-me explicar isto. Que tal um casamento em que você acredita
Você ficou solteiro por tanto tempo e então você orou e orou e você diz: olha, Deus providenciou que nós nos casássemos. E de repente o milagre precisa de outro milagre, porque algo aconteceu e agora ele está por um fio. Algo deu errado, talvez tenha havido adultério, um pecado, algo aconteceu e agora o casamento que você pensava ser um milagre precisa de um milagre. E quanto àqueles que podem estar sentados aqui, estudantes, foi um milagre vocês terem entrado nesta universidade. Quando abriram aquele e-mail e viram que tinham sido aceitos com o nome da universidade e talvez até com uma bolsa de estudos. E agora, de repente, enquanto você está cursando a faculdade, percebe que está prestes a ser impedido de se matricular nas aulas. Até que você zera seu saldo, porque o dinheiro da bolsa de estudos acabou e você pensa: espere um segundo, meu milagre de entrar nesta faculdade precisa de outro milagre agora? Se eu não pagar essa conta, não poderei voltar. Não consigo me matricular, não consigo me formar. E aquele emprego que você sabia que Deus lhe deu até que contrataram um novo supervisor. E então de repente você pensa: espere aí, isso é um milagre. Espere, agora eu tenho que trabalhar para eles. Ou um novo CEO que de repente assumiu o emprego milagroso e o transformou nessa experiência horrível. Todos os dias em que você pega o trem ou se desloca para ir ao trabalho, você pensa, eu costumava pensar: obrigado Deus, agora estou pensando, por que isso está acontecendo comigo? O milagre precisa de um milagre. Mas e quanto ao milagre pelo qual você orou e aquela doença, aquele câncer entrou em remissão? E então de repente você descobre, ao fazer as atualizações semestrais ou anuais, que isso pode voltar a acontecer. E agora o milagre precisa de um milagre? Ou que tal o casal que nos dizem que não pode engravidar, e então de repente acontece um milagre. Em vez de durar 10 anos, talvez tenha durado apenas 10 semanas. E toda vez que ocorre uma gravidez, há um aborto espontâneo, e de repente você pensa: meu milagre precisa de um milagre. A gravidez, não podemos levá-lo a termo, quanto àqueles que estão assistindo ao redor do mundo, ou sentados aqui, e quanto a uma igreja ou ministério pelo qual você orou. Deus me deu uma oportunidade e Deus faz algo acontecer. Você é convidado para fazer parte da equipe, ou ser pastor ou líder de um ministério, e de repente algo dá errado. A diretoria se volta contra você, uma família da igreja, enquanto você tenta pregar a palavra e realizar reuniões de oração na igreja, começa a lutar contra você. Alguma família poderosa sentem que estamos perdendo poder porque somos os maiores doadores da igreja. Não sei com quem estou falando, mas estou falando com algum líder por aí. E você pensa: eu achava que isso era Deus, e de repente essa família ou membro do conselho começa a mudar as coisas, e o que eu achava que era um milagre, agora precisa de um milagre. E a sua experiência de salvação? Que milagre para nós renascermos neste lugar hoje. Mas de repente vozes do passado invadiram sua cabeça dizendo: você já terminou isso? Chega disso. Não é verdade? Não podemos ir à igreja sempre que as portas estão abertas. Você já não nos ama. Você ama aquela igreja mais do que... E de repente tudo se encaixa. Agora o milagre precisa de um milagre. Enquanto eu estava orando por vocês, e orando ainda ontem à noite, isso me atingiu com muita força. Pessoal, a existência da nação de Israel é um milagre. Não havia nada. E então, ouça isso. Esta data é importante. No dia 14 de maio de 1948, pela ONU, por resolução, eles se tornam uma nação. 14 de maio de 1948. Por que você está mencionando essa data, Pastor Tim? Porque o milagre precisava de um milagre. Você entende? No dia 15 de maio, menos de 24 horas após o milagre ter ocorrido, 5 nações atacaram a nova nação com o objetivo de destruí-la em 24 horas. E de repente o milagre precisava de um milagre. Pessoal, esta nação que tem 75 anos já passou por 9 guerras, desde a Guerra dos 6 Dias em 1967, a Guerra do Yom Kippur em 1973, e o que Israel está enfrentando agora. Todas as vezes as pessoas estão tentando entrar e tomar essa nação milagrosa que nunca deveria ter existido. Deus a colocou lá de acordo com a profecia e de acordo com as escrituras. E pessoal, quero que vocês olhem para mim.
Sei que não é popular falar sobre isso, mas tenho que falar sobre o que está nas Escrituras e o que está lá para... Então só estou dizendo que isso eu não vou mais ter medo ou me preocupar com o que os outros dizem. Estou farto disso. Uma cosmovisão bíblica me levou a lugares... Eu não me importo. Eu realmente não me importo. Se está escrito aqui, é isso que importa. E Israel é um milagre do que Deus fez. E eu acho que se você está assistindo, e eu sei que Israel está assistindo hoje, você precisa entender que seu milagre precisa de um milagre. É necessário um milagre naquela nação. C.S. Lewis disse o seguinte: a dor destrói a ilusão que está tudo bem. Em um momento, quando de repente tudo desaba, o chão desaparece sob seus pés. Essa mulher sunamita, decide ir procurar Eliseu. E de repente ela pega aquela criança, coloca-a no quarto do profeta e faz uma viagem de 32 quilômetros de Sunem até o Monte Carmelo. E quero que você ouça as primeiras palavras dela. Esta mulher, onde o milagre precisa de um milagre, seu filho está morto. O menino está morto, morreu no colo dela. E enquanto leio a história, fico esperando para saber quais serão as primeiras palavras dela ao ver o profeta. Por que você fez isso conosco? Por que nos deu uma criança e a deixou morrer? Por que nos deu um milagre, trouxe alegria para a nossa casa? E vamos aproveitar este precioso jovem, e então de repente a tristeza instalou-se em nossa casa. Quero ler para vocês o que acontece depois que essa mulher vê seu filho morrer em seus braços, coloca-o na cama do profeta e corre 32 quilômetros. Quero que ouçam as primeiras palavras que saem da boca da mulher sunamita. Aqui está, igreja, versículo 25. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Gease: olhem só, pessoal, olhe, lá vem a sunamita. E aqui está o que diz: corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? E pessoal, prestem atenção, olhem só isso. A mulher respondeu: diga comigo, por favor. Sim, está tudo bem. O que, hein? O que? Onde você conseguiu isso? Como isso aconteceu? Está tudo bem? De onde vieram essas palavras? As pessoas que você conhece estão dizendo para você organizar o funeral, porque a criança está morta. E ela diz que está tudo bem. Eu tenho que dizer que isso é incrível para mim. Nós, Ricardo e eu, estávamos falando sobre isso. Cantamos uma música que adoro, exceto por uma parte. Você cantou a letra porque não é só isso, há mais na história. E a música diz: se eu não estou morto, então você não terminou. Bem, nesta história ele está morto, mas Deus ainda não terminou. O que significa que se você está vivo, Deus ainda não terminou. Aí vem: e se você estiver morto, Deus ainda não terminou. Então eu disse ao Ricardo: você pode cantar essa música se quiser. Eu disse: adoro a música, mas quando chegar nessa parte, olhe para mim, eu vou dizer: não é verdade, não é verdade. Como você sabe? Ouça, como essa mulher diz que está tudo bem, a resposta dela é um hino. Está tudo bem. Com a minha alma. Horatio Spafford era um advogado de Chicago na década de 1860 e foi muito influenciado pelo ministério do grande evangelista americano D.L. Moody, sendo também amigo da família Moody. Depois de passar por várias dificuldades e também bênçãos, eles estavam na fase das bênçãos, e Ana, sua esposa, e suas 4 filhas iriam tirar férias na Inglaterra, viajar de navio, sem aviões, mas sim em um cruzeiro, um barco, até a Inglaterra. No dia 21 de novembro de 1873, eles partiram da costa leste daqui, no transatlântico francês, via do Havre.
estava cruzando o Atlântico dos Estados Unidos para a Europa com 313 passageiros a bordo. Entre esses passageiros estavam Anna Spafford e suas 4 filhas. Horatio Spafford havia planejado viajar com a família, mas precisou ficar em Chicago para resolver um problema inesperado nos negócios. Ele disse à esposa que se juntaria a elas na Europa alguns dias depois. Terminando o trabalho em Chicago, ele vai para a costa leste, embarca em um transatlântico e se encontra com eles na Inglaterra. 4 dias após o início da travessia, ouçam isso, Times Square e aqueles que estão assistindo em todo o país e o mundo. 4 dias após a travessia do Atlântico, o Villiers D'Avre colidiu com um poderoso navio escocês de casco de ferro, o Lochern. De repente, todos a bordo estavam em grave perigo e o navio estava afundando. Aqui está a parte que, por alguma razão, como pai de 4 filhos, simplesmente me emocionou. Dizia que Ana, a esposa de Horatio, levou rapidamente seus 4 filhos para o convés enquanto o barco afundava. Ela se ajoelhou ali com Annie, Margaret Lee, Bessie e Tanetta. Como Ana, Margaret Lee, Bessie e Tanetta, elas disseram que oravam para que Deus as poupasse, se essa fosse a vontade dele. E então diz isto, ou para torná-los dispostos a suportar tudo o que os esperava. Pessoal, isso para mim me faz pensar, que tipo de mulher é essa? Como ela consegue fazer isso? Como ela consegue orar assim? Parece quase como os 3 jovens hebreus que não se curvarão, e Deus nos livrará, mas se Ele não o fizer, não nos curvaremos. Enquanto ela mantinha as 4 meninas no convés, em aproximadamente 12 minutos, o Via D'Avray afundou nas águas escuras do Atlântico. 226 dos 313 passageiros, incluindo as filhas de Spafford, morreram nas águas. Um marinheiro remava um pequeno barco sobre o local onde o navio afundou e avistou uma mulher flutuando em um pedaço de destroços, e era Anna Spafford. Ela ainda estava viva, enquanto suas filhas nem se imaginava se ela havia testemunhado suas 4 filhas afundando e se afogando diante de seus olhos. Eles a puxaram para um barco em outra embarcação que passava para ajudar nos esforços de resgate, e ela não conseguia enviar um telegrama ao seu marido Horatio durante 9 dias. 9 dias depois, em Cardiff, no país de Gales, ela enviou ao seu marido uma mensagem que começava assim: salva sozinha, o que devo fazer? Spafford mais tarde emoldurou o telegrama e o colocou em seu escritório. Salva sozinho, o que devo fazer? O que devo fazer? Muitos não percebem que poucos meses antes do cruzeiro que iriam fazer, eles tiveram um menino que também morreu na infância. E agora Spafford não tem filhos, 5 filhos perdidos. 5 filhos todos perdidos. Spafford, após o telegrama, reservou passagem no próximo navio disponível e partiu para se juntar à sua esposa, enlutada com o navio. 4 dias após o início da viagem para Cardiff, no país de Gales, o capitão chamou Spafford à sua cabine e disse-lhe: eles estavam sobre o lugar onde seus filhos pereceram nas águas. Agora, pessoal, o que acontece a seguir é nada menos do que um momento shunamita. Como é que esta mulher, quando lhe perguntam: o seu marido está bem? Você está bem? O seu filho está bem? E suas palavras são: está tudo bem. Horatio Spafford deixa o convés do capitão desce pelo corrimão e olha para o oceano, onde perdeu 4 de suas filhas, e das profundezas da alma de Horatio Spafford, as palavras começaram a jorrar conforme ele, o Spafford, as escrevia. Pessoal, essas palavras são palavras extraordinariamente marcantes, que até hoje são cantadas. E a letra da música é assim: quando a paz como um rio acompanha meu caminho, aqui é Spafford, quando as tristezas rolam como as ondas do mar. Então, continuando a expressar o que está em seu coração, Horatio Spafford, ele disse estas palavras profundas:
Whatever my lot, thou hast taught me to say. What does he say? It is well, it is well with my soul. And the chorus goes like this. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Como você escreve algo assim? Como é que esta mulher sunamita vem? Como se esse espírito se apoderasse de você de alguma forma, que isso o atinge. Pessoal, a única coisa em que eu conseguia pensar era no primeiro verso. E ele diz o seguinte: Tu, o Senhor, me ensinaste a dizer que está tudo bem, tipo, de alguma forma, milhares de anos que separam a mulher sunamita e Horatio Spafford. De alguma forma, Deus conecta milhares de anos desde o aldeamento sunamita. E um homem que está no meio do Atlântico e diz: quero que você entenda a linguagem do céu. Mesmo nos momentos mais difíceis, quero que você seja capaz de dizer: está tudo bem. Só Deus pode fazer isso. Pessoal, o que ele nos ensinava era o seguinte: quando meu filho morrer, quando as notícias forem ruins, quando os recursos acabarem, quando o casamento estiver em crise, quero que vocês me perguntem: como você está, pastor Tim? E prometo a vocês que vou seguir o exemplo do diário da sunamita. Quando me perguntarem: como você está, pastor Tim, apesar de tudo o que está acontecendo? É isso que vocês vão ouvir. 3 palavras vocês vão ouvir: está tudo bem. A criança ainda não nasceu. Eu não sei de onde essas palavras veio. Não sei como Spafford disse isso. Não sei como uma sunamita diz isso. Algo profundo. Foi uma declaração de fé da parte dela. Ela realmente viu algo. Eu realmente não sei o que foi, mas de alguma forma, eu quero na minha vida, eu quero ser um cara legal, cara. Eu quero ser o tipo de cara que quando você aparece, pergunta: como você está? Ah, você não sabe o que está acontecendo, eu não consigo. Está tudo bem. Está tudo bem. Com a minha alma, lá fora há uma tempestade, mas aqui dentro está tudo bem. Está tudo bem. Quando eu estava em Detroit, costumava haver, eu estive lá por quase 30 anos, e tudo o que conhecíamos eram as 3 empresas grandes de carros: GM, Ford e Chrysler. E sempre havia um carro, e eu nunca entendi o pequeno símbolo. Eu não entendia por que eles fariam isso. E era da linha Chevrolet. E seria como a Chevrolet. E costumavam ter este veado na parte de trás. Eu pensava: o que é um veado Chevy? Tipo, o que esse veado está fazendo na traseira? E era uma Impala. Não era um veado. Eu descobri isso. É um antílope africano que tem apenas cerca de 1 metro de altura, se tanto. E eles disseram: esse pequeno animal é incrível. Disseram que com esse tamanho ele pode saltar 3 metros de altura e 9 metros de largura. E é por isso que você o vê na traseira, o Chevy Impala, parece que ele está em movimento, pulando. Pois eu os vi no zoológico de Detroit, e o que me surpreendeu foi isso. São pequenos, têm uns chifres com um aspecto estranho, mas a parede que os bloqueava tinha 1,20 metro de altura. Eu literalmente passei por cima dela. Eu disse: o que há de errado com vocês, pessoal? Vocês entendem, podem pular isso, podem pular 3 metros e 9 metros. E eu senti como se fosse Madagascar. Corram, vamos, sejam livres.
saiam daqui, saiam, vá embora. E nenhum deles me ouviu. E aqui está o que é incrível, isso é o que eu aprendi. Eles construíram o muro a 30 centímetros acima deles, e isso é o que é incrível. Se eles não conseguem ver para onde estão pulando, eles não vão. Aquela mulher sunamita era uma impala, ela viu algo, havia algo ali que essa mulher percebeu. Eu estou dizendo para vocês, pessoal, que ela deu um pulo e disse: olha, eu sei o que tem do outro lado dessa parede. Meu milagre precisa de um milagre. Ela teve a audácia. Você sabe o que mais ela disse neste capítulo? Aqui em Reis 4:23. Ela não disse, está tudo bem. Ela disse isto, você pode ler isso na sua Bíblia. 4:23 diz o seguinte: tudo ficará bem. O quê? Como você pode? Toda essa conversa foi enquanto aquele menino estava morto. Foi quando ela disse isso. Ela não disse isso antes porque sabia que conseguia saltar. Pessoal, essa não é a linguagem adequada para um funeral. Essa é a linguagem de um milagre, é isso mesmo. É por isso que acredito que escreveram sobre essa mulher, escreveram sobre esse salto. Eles escreveram sobre aquela mulher que escalou as paredes da impossibilidade, que escalou as paredes da morte, que escalou as paredes da dor. Eles escreveram sobre ela no livro de Hebreus, capítulo 11. Ela estava no capítulo sobre a fé. Há um pequeno versículo lá que muitas pessoas não percebem e diz que pela fé as mulheres recebem seus mortos de volta pela ressurreição. Ela viu a ressurreição, ela viu Deus, ela viu milagres e ela foi capaz de dizer: você pode ficar deste lado da parede e ir, eu não posso ir. Precisamos de mais recursos, precisamos disso. E aquela mulher diz: você pode ficar aqui e chorar o quanto quiser, eu vejo a ressurreição, eu vejo Deus, eu vejo milagres. Meu milagre vai receber um milagre. Aleluia. Muito bem, aqui está a conclusão. Muito bem, preparem-se para escrever isto. Quantos ainda carregam uma Bíblia? Vocês levantariam a mão? Quantos ainda? Ok, não são muitos. Quantos usam seus celulares? Levantem a mão. Meu Deus, tudo bem, anotem isso em suas anotações. Mas todos vocês, idosos como eu, vou ficar oficialmente velho em 3 semanas. Tenho isto escrito na minha Bíblia. Escrevi nas Bíblias que uso. A Bíblia que uso aqui na igreja e em casa. Algo que David Wilkerson disse. E é isto: Deus sempre abre caminho para um homem que ora. E se você é uma mulher, então anote: Deus sempre abre caminho para uma mulher que ora. Anote isso, ouça. Deixe-me explicar por que isso é importante. Milagres acontecem quando as pessoas oram. Você pode pular, você também pode dizer isso se souber como orar. Pode-se dizer isso. Os milagres ocorrem quando a humanidade fica sem opções. E aqui está, e encerramos com isso. Fique de pé comigo e vamos ler isso juntos. 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4. O restante da história diz o seguinte: quando Eliseu entrou na casa, ele fez a viagem de 32 quilômetros de volta. Eis que o menino estava morto e deitado em sua cama. Então ele entrou, e agora vem a conversa sobre oração. Feche a porta atrás dos dois. Aqui está, pessoal. E orou ao Senhor. Quando você ora, você consegue dar esse salto. É o impala que fica parado ali, sem saber o que há do outro lado. Quando você é um guerreiro da oração, você busca a Deus todos os dias. Você acorda de manhã e pensa: Deus, vou confiar em Ti. Você sabe o que acontece? A oração permite que você salte mesmo quando todos os outros estão parados. É por isso que quando você começa a orar, percebe que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode se manifestar de qualquer maneira. Veja. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. É isso que me surpreende. Mas a história não terminou aí. Algo aconteceu com Eliseu. Dito isso, não é isso que é ressurreição. Eu não pedi calor humano, pedi um milagre. Depois voltou
e passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino, por alguma razão, eu adoro esta parte, espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Pessoal, há algo que eu adoro nisso, é quando ele começou a orar, ele viu sinais claros de vida. Vou repetir. Ele viu sinais claros de vida, mas ainda não era o milagre. O calor voltou. E você percebeu o que ele fez? De repente, quando o calor voltou, isso não é ressurreição, é apenas calor. Isso não é ressurreição. A criança é o que quer que esteja acontecendo, e então é como se houvesse um desafio nele, dizendo: não foi por isso que oramos, e a Bíblia diz que ele começou a andar para frente e para trás. Isso é como se fosse o militante desafiador dizendo: tudo bem, vamos lutar até o fim. Vamos acreditar em Deus. Sabem quem vejo fazer isso constantemente durante a reunião de oração das 18 horas, às terças-feiras, onde oramos e onde todos estarão presentes? Acontece às terças-feiras bem aqui. Por isso eu observo o pastor Patrick. Pastor Patrick ora assim, é assim que ele ora. Ele tem o espírito de Eliseu, de que algo precisa ressuscitar. Essas são as pessoas que quero no meu time, pessoas que vão e voltam, entende? Alguns de vocês podem ter visto alguns sinais de vida, mas não é a ressurreição. Não preciso de calor, preciso de uma ressurreição. Não preciso de calor, preciso de 7 espirros. É disso que eu preciso. Então, alguns de vocês vão dizer: olha, nós vimos algo, eles vão voltar para casa no Natal. Não orei para que eles voltassem para casa no Natal, mas para ser salvos. Alguns de vocês vão dizer: não, devemos ser felizes. Devemos estar felizes que voltam para casa. Devemos estar felizes. E eu digo: não, Senhor, não quero apenas que voltem para casa. Quero eles salvos e cheios do Espírito Santo, mudados. Eu quero isso. Quero que eles estejam àquela mesa espirrando 7 vezes, porque Deus os ressuscitou naquele momento. Deus fez algo profundo dentro deles. É disso que se trata. Não se contente com o calor, contente-se com um milagre. Dê esse salto. Agora aqui está, estou pronto. Vamos cantar para você chegar neste altar. E vamos cantar Está Tudo Bem. Alguns de vocês na varanda, no piso principal, assistindo online, o seu milagre precisa de um milagre, precisa mesmo. Agora você entende, e tudo o que você fez foi falar sobre tudo o que está errado, e você perdeu o está tudo bem. E preciso que alguns de vocês façam a viagem até aqui, acredito que não pelo calor, mas por um milagre. Alguns de vocês estão sentados lá em cima pensando: bem, estou no meio da fileira, como vou descer até aqui? Basta se mover. Apenas diga: está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Eu preciso chegar aqui embaixo. Preciso chegar aqui embaixo. Peça que abra um caminho. Diga: estou indo. E se eles não saírem do caminho, basta dizer: estou a caminho a Sunem, a Sunem, a Sunem. Está tudo bem. Esta é Shunem. Este é o lugar de ida e volta. Vamos acreditar que Deus vai começar, não o calor, mas a ressurreição. É isso que você, milagre. Não me importa se é casamento, não me importa se é a escola, se é saúde, recursos, pródigo. Não me importa se é a sua salvação, onde as vozes estão voltando. Agora, o milagre está prestes a acontecer. Saiam da vossa varanda, saiam. Alguns pensam: é uma longa caminhada daqui. Não, são 32 quilômetros. Então desça esses degraus. Enquanto cantamos, venha até aqui. Vamos começar a orar por você agora mesmo. Venha, cante comigo. Apenas diga: quando a paz, ao chegar como um rio, invade profundamente o meu ser. Venha como a sunamita. Vamos crer juntos. Whatever my lot, hallelujah. Whatever my lot, thou hast told me to say, it is well, it is well. Sing the chorus now. It is well. Come on, as you come, let that be your language today. It is well. Sing it. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well. This is one of my favorite verses. It gets better and better. Sing that second verse.
Satan. Sing it now. Though Satan should love, though trial should. Oh, I like this part. Let this Blessed assurance. oh, this part makes me rejoice that Christ hath regard. That Christ hath regarded my helpless estate. He has shed I love that third verse. Come on, I'm going to ask you to sing it really loud. Oh, my sin, oh, the bliss. Sing it. my sin, oh, the list of this glorious thought. Come on, lift your hands and sing it. My sin not apart, but the whole Hallelujah. It's nailed. is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise We're not done. Come on, sing that fourth verse. Everybody, as we sing about the rapture, and Lord hates the day. the Lord hates the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. Oh, I like this one. Watch me. Look at me, JR, sing it. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. Come on, lift those hands. It is well with my soul. My soul. It is well. It is well with my soul. Hallelujah. Hallelujah. Vamos lá, agora mesmo quero que você declare essas palavras. Apenas diga: Senhor, está tudo bem. Vamos, diga a eles que está tudo bem. Essas não são palavras mágicas que resolvem a situação, não. São palavras inspiradas por Deus que dizem: Deus sim está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E é por isso que quando essas coisas nos atingem, você também precisa ter esta tudo bem dentro de si, dentro de seu ser. Você pode perguntar: estou dizendo, estou entendendo, estou querendo, quero esse espírito. Quantos estão comigo? Eu quero isso, é isso. Eu quero esse espírito sunamita dentro de mim. Eu quero. Tudo o que você precisa fazer é me pedir. Você aí, sim, com o terno e tudo mais. Pergunte-me, por exemplo: Pastor Tim, como você está? Está tudo bem. Qual é o seu nome? Gabriel. Oh, isso é fácil. Você é um anjo. Isso é tão fácil. Não poderia ter escolhido melhor. Obrigado, Jesus. Ok, então vamos lá. Gabriel, só estou curioso. Como você está? Sim, está sim, Gabriel. Sim, está sim, literalmente. É isso que Deus é. Ele está colocando algo em nós. Não é negação. Está tudo bem, não é negação. Não é gente. Está dizendo: não vou deixar que me impeçam de saltar aquele muro de 1,20 m. É isso mesmo. Não é eu dizendo: ó, não aconteceu nada de mal. Não, tudo poderia ter acontecido. Tem um filho morto. Tem uma parede de 1,20 m e todos dizem: prepare-se para um funeral, mas algo em mim diz: dê um salto, porque do outro lado está a ressurreição. Do outro lado está o milagre. Levantem as mãos agora. Pai, por cada mão que está levantada, permita que o milagre deles receba um milagre agora. Senhor Jesus, é nisso que eu estou crendo. Deus, estou orando para que Tu coloque um pouco de militância e uma definição. Deixe-os ter o movimento para frente e para trás.
Ó Deus, Senhor, mesmo enquanto esperam pelo trem D, deixe-os na plataforma andar para frente e para trás. E as pessoas pensam que eles estão impacientes, mas eles estão orando ali mesmo, enquanto esperam pelo trem D ou F. Eles andam para frente e para trás. Todos se perguntam e pensam, por que tudo isso? Mas em nosso espírito sabemos que faz parte do está tudo bem. E o que Deus está fazendo dentro de mim. Deus está fazendo isso. Senhor, com estas mãos levantadas, envie um milagre para o milagre. Para o casamento, a saúde, o pródigo. Envie um milagre para o estudante universitário aqui. Envie um milagre para aqueles que estão em um emprego que já foi um milagre, mas agora está indo mal. Envie-o, Senhor Deus. Precisamos que Deus se manifeste novamente. Pai, para aqueles que foram salvos antes e de repente as vozes do passado voltaram e disseram, isso não é real, não está certo, nem existe, por que você está perdendo o seu tempo? Deus envia um milagre para a salvação agora mesmo. Deus cancele essas vozes e coloque dentro delas a voz do Espírito Santo. Isso significa que você é meu filho, você foi comprado por um preço, aleluia. Agora pessoal, olhem para mim por um momento e vamos encerrar aqui. Vocês compreendem que alguns de vocês estão aqui hoje? O fato de estarem aqui é um milagre. Que tal esta? Apenas o fato de você estar vivo. Quantos sabem do que estou falando? Estar vivo. Você é um milagre. Agora você é um candidato. Varanda, piso principal. Escute, deixe-me falar com você. Aqueles no Kosovo, em Israel, na Nigéria, em Trinidad e Guiana, aqueles na Austrália e aqueles que estão bem aqui, ouçam. Vocês precisam ter Cristo em você para fazer isso. Isso não é nenhum truque psicológico. Não sou o Tony Robbins dizendo, ei, basta dizer isso e tudo ficará ótimo. Não. Não funciona assim, não basta dizer, basta pronunciar. Não. Se Cristo não está em você, isso não significa nada. Cristo em você me dá a capacidade de saltar, de acreditar na ressurreição. Mas a primeira coisa que Deus precisa fazer agora é que seu milagre precisa de um milagre. Você aqui e vivo, seu milagre precisa de um milagre. O que é isso? Precisa do milagre da salvação agora mesmo. Salvação, é disso que precisa. Você precisa de um milagre de salvação. E se você está aqui hoje, deixe Jesus entrar e mudar você. O milagre se chama de nascer de novo. Eu sempre digo que é tão simples quanto o ABC. A, admitindo que sou um pecador, não tenho mais opções. B, crer que Cristo enviou o seu Filho. É isso que celebramos no Natal. Deus enviou o seu Filho para nascer porque o homem esgotou todas as opções. E C, confessando-o como Senhor. O que é isso? Isso transforma a religião em relacionamento. Deus não enviou o seu Filho há 2000 anos para levá-lo à igreja. Ele enviou o seu Filho há 2000 anos para levá-lo ao céu. Isso pode acontecer agora sem inclinar a cabeça, nem fechar os olhos. Aqueles online, prestem atenção. Se você diz, Pastor Tim, eu preciso de um relacionamento com Jesus, preciso nascer de novo e ser mudado. Quando fizer essa oração de renascimento, quero começar a caminhar com Deus na minha vida. Se esse é o seu caso, basta dizer, quando fizer essa oração, você poderia me incluir nela. Sem hesitação, com todos olhando ao redor, se você disse, inclua-me nessa oração, levante a mão o mais alto que puder, mantenha-a levantada, olhe para todas essas mãos. Sim, todos por aqui. Sim, certo. Mantenha-os lá em cima, bem no fundo. Sim, quero ter certeza de que vemos as mãos de todos. Sim, você está online, basta digitar decidido. Assim sabemos, podemos orar juntos, todos aqui presentes. Vamos, todos nós oramos dizendo, querido Senhor Jesus, eu creio que Tu é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz Tu levaste o meu pecado, a minha vergonha, a minha culpa, e de fato morreu por isso. O Senhor enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vamos, repita comigo. Deus é meu Pai. Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudador. A Bíblia é o meu guia. E o céu é o meu lar.
Deixem-me acrescentar mais uma coisa, e está tudo bem. Em nome de Jesus, e todos disseram amém, amém e amém. Olá, amigos! Se você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, nós o parabenizamos de todo o coração. Você nasceu de novo e queremos caminhar com você nesses primeiros passos da sua nova vida em Cristo. Aqui você encontrará uma série de vídeos que o ajudarão a entender o que significa seguir Jesus, o que é a salvação, o propósito do batismo, quem é o Espírito Santo e como começar a crescer na sua fé. Esses ensinamentos foram criados como uma base sólida para a sua caminhada com Deus. Você pode assisti-los um por um ou todos juntos, como preferir. O importante é que você aproveite este tempo para fortalecer o seu relacionamento com Jesus, desde o início. Também te encorajamos a compartilhar estes recursos com outros que, assim como você, desejam conhecer mais o Senhor e crescer na sua fé. Se você tiver perguntas ou precisar de ajuda, pode nos escrever para o e-mail que aparece na tela: languages@tsc.nyc. Nossa equipe está aqui para apoiar você em tudo o que precisar. Deus te abençoe e feliz nascimento em Jesus!